Bom dia. Por aqui, professor e teólogo João Luiz. Quando falamos em calamidade pública, principalmente agora em épocas de eleição, tudo vira uma polêmica maior do que já é, né? Porque a própria situação natural já é uma polêmica. Hoje, dia 7 de maio de 2024. Eu, mais uma vez, né, vou pedir para que os meus amigos que repassem para os seus contatos, para os outros amigos, como eu tenho sempre explicado que eu estou tentando reabilitar o canal aqui e preciso de um número de pessoas que participem, principalmente que se inscrevam no canal, né? Porque a inscrição conta ponto para o canal fazer uma transmissão ao vivo, por exemplo, tá bem? Você entra lá aparece como você escrever participando, aparece como você clicar lá para se inscrever, aparece o sininho, quando aparece o sininho, pronto, está inscrito. Muito bem, o nosso tema de hoje, eu vou tomar um cuidado aqui, porque a gente professor, coisa que eu já trabalhei, que eu já muito tempo, então tem que tomar cuidado para não ficar se estendendo muito, né? Porque o objetivo principal é lá mais do meio para frente, que eu quero refletir com vocês. Então, por exemplo, agora, nesses tempos, tudo se chega ao extremo, né? Tudo se transforma em uma discussão infundada ou não, enfim, vem à tona, né? E é natural que venha mesmo, porque nós, as pessoas, nós somos seres humanos e precisamos dessas conversas, né? Dessas discussões que aparecem, mais inflamada, digamos assim, ou menos inflamada, né? E a gente, do direito, da geografia, aí me preparando para sair para o jornalismo, né, aí, se Deus quiser, não sou assim um especialista para tratar, por exemplo, da questão climática, né, da climatologia, enfim, mas dá para a gente fazer algumas reflexões sobre o tema. Quando falamos, por exemplo, em situação climática, fenômenos climáticos, meteorologias, enfim, né? Parece que tudo vem para amedrontar a cabeça das pessoas, para que as pessoas fiquem com aquele medo. Olha, eu não posso fazer isso, porque estou acabando com o meio ambiente, né? E como professor de geografia, eu lembro que a gente tratava lá do efeito estufa, do buraco da camada de ozônio, da íris de calor, do efeito estufa, participava da Eco 92, da Eco 96, das conferências, né? Das conferências 96, conferência 98, outras conferências que existiu, por exemplo, né? E hoje em dia a gente vê essas conferências que vêm aí para gastar o dinheiro do povo, se reúnem, saem viajar, ficam lá 8, 10 dias nos hotéis mais caros, gastando dinheiro do povo e saber lá o que estão discutindo lá. Dizem que estão falando sobre o clima, mas de concreto mesmo a gente não vê muita coisa aqui, né? Mas o que eu antes de chegar lá no tema principal, eu queria falar um pouquinho, porque quando nós falamos em situação climática, fenômenos naturais, a gente chama de fenômenos, né? Nós temos, é importante eu falar um pouquinho aqui, que nós temos as ações externas e as ações internas, né? As ações externas e as ações internas. As ações externas, por exemplo, são coisas assim que o homem não domina, que nós não dominamos. Com a maior tecnologia nossa, a gente não consegue dominar.
Parece que agora tem aí uma teoria aí de que eles estão se utilizando agora da guerra, da própria a guerra climática para dominar os países, uma coisa nesse sentido, mas enfim. E até isso a gente pode pegar num próximo dia, para a gente conversar melhor depois, mas para não misturar muito, né, os assuntos. Mas o que eu queria dizer é assim, as ações externas, por exemplo, nós temos lá a inclinação do próprio eixo da Terra. Já é já é uma ação externa. E como é que nós vamos segurar o eixo da Terra, né? A posição do Sol com referência aos movimentos de rotação e translação, que também tem a ver com o próprio eixo da Terra, né? Eu sei que tem professor de geografia aí que são meus colegas, muitos que foram meus alunos, que vão entender até melhor do que eu essa situação. Mas eu, como eu disse, eu não sou um especialista, nem quero ser. Eu quero tratar do tema ligando com a política. Nós vamos ver mais para o final aí, né? Aí, e aí nós temos as ações internas. As ações internas ficam dentro da atmosfera, né? Como, por exemplo, a questão meteorológica, chuva, granizo, neve, por exemplo, e outras coisas. E o que eu quero refletir bem com vocês é assim, das ações internas, aí nós temos as ações humanas, que até agora nós vimos as ações naturais. Agora nós temos as ações humanas, é onde que nós vamos chegar agora no foco do tema, né? Aí nós temos diversas coisas, por exemplo, as ações humanas, as queimadas, a conservação da vegetação, o cuidado com as áreas alagadiças, as áreas alagadas, né? A proteção de rios e lagos, córregos, enfim, e outras situações, a construção de moradias em locais de risco, por exemplo, que é um problema sério dos últimos 200 anos, pelo menos no Brasil. Cidades como grandes cidades, grandes metrópoles, por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, enfim, e as médias e pequenas hoje já estão chegando nesse porte também, né? Construção em locais que as pessoas não estão nem aí e o poder público não fiscaliza na hora de dar, por exemplo, uma habite, de liberar lá. E as pessoas também, em muitos locais, também não se preocupam com isso, de ir lá ver, verificar, fazer um estudo. E aí vem diversos argumentos, né? Mas eu vou comprar um terreno, por exemplo, para mim, onde eu não tenho, é muito caro, especulação imobiliária e tal, vem toda uma discussão aí, né? E existem muitos mitos também, né, a respeito do clima, né? Bem, aí já começa uma discussão política. Tudo já vem desde o começo político, mas aqui mais daí vai se encaminhando, por exemplo, né? E que é normal, é justo, faz parte. Nós somos seres políticos, nós somos seres humanos, né? Mas o que nós, estudantes, pesquisadores, professores, profissionais, políticos, cidadãos que somos, habitantes das nossas cidades, habitantes do país, habitantes do planeta Terra, né? Precisamos raciocinar a respeito das nossas atitudes, claro, normal isso. Pensarmos, por exemplo, a questão da mídia, onde até parece que hoje em dia parece que o propósito ou não, tudo se apresenta como uma tragédia, um absurdo. Um quer chegar com a notícia antes da outra, né? Se é verdade pura ou verdade aparente, isso a gente vai ver depois. O importante é dar notícia agora. Enfim, uma loucura, né? Políticos retardando
as decisões necessárias, precisaria atender agora. Ah, não, mas vamos ver o melhor momento, vamos ver aí como é que eu vou transformar isso em voto depois, né? Como é que eu vou atacar os meus adversários para falar sobre isso? Tá bem? Concordo com isso? Não precisa concordar, né? Mas é um jeito de falar, né? Tipo assim, quando vai mais para às vezes vai mais para fazer um filminho, para demonstrar lá, para depois mostrar, tá vendo como eu fui lá? Tá vendo como o meu adversário não fez isso? Mas eu fui e estava lá, certo? Então acontece muito disso nesses momentos agora. E a gente observa muito que nós temos hoje um Estado forte para dominar, um Estado forte para demonstrar ao povo que tem o poder, ele manda, mas um Estado fraco, ineficiente na questão de gestar, na questão de prática e no sentido administrativo, né? Onde a gente, é muito comum a gente ver hoje em dia, desde prefeituras até o governo federal, que cargos são preenchidos por apadrinhados políticos, quem teve votos, por exemplo, não está nem aí com o entendimento do que ele vai fazer lá, não sei, fica aquela guerra de situação e oposição, por exemplo. Mas o certo é que o povo, se o povo não estiver organizado, sofre muito. Já vimos em outras situações e vimos agora esse ano, as pessoas lá se organizando e lutando pelo seu próprio povo, um povo guerreiro que está lá, né? E procurando e tem que contar hoje com a proteção divina e o próprio povo, porque se for contar com os poderes aí políticos, com as próprias forças políticas, e esperar pela vontade desses políticos daí, está uma situação complicada hoje em dia. E quando fazem alguma coisa, é simplesmente para atacar adversários, né? Para transformar tudo em voto. Esse é o objetivo deles. Aí vem e falam em fake news do adversário, onde, em muitos casos, a própria imprensa, a imprensa que eu digo é essa tradicional, e que eles têm uma forma bonitinha de fabricar fake news, né? São mais bem organizados, eles têm gente para fazer isso, criam narrativas de fake news, onde principalmente a maioria da população acredita, né? Então o que eu queria refletir é assim, finalizando já, que a mídia tradicional que eu digo é a imprensa falada, a rádio, principalmente a televisão, né? Mas também a mídia digital, ou a mídia móvel, ou as redes sociais, como queiram dizer, né? Tem o dever e o direito de informar. Agora, nós é que temos a obrigação e o dever também de procurar entender, discernir os fatos, as coisas, para que não sejamos enganados. Então, esse é o foco, o que nós, cidadãos, podemos ter em mãos, nós podemos fazer isso, né? Tá bem? Essa era um pouquinho da reflexão de hoje, para não se estender muito, né? E que tenhamos uma terça-feira abençoada na graça de Deus. Saudações novenses. Obrigado.